Fala, fiel, tem informações atualizadas do Corinthians, superávit no Timão. A gente vai ver essas informações, dívidas do clube, negociações com a Caixa, importante, hein? Paulinho aí que tá voltando, obviamente vai ter aí seu salário obviamente reduzido. Você vai acompanhar todas as informações agora, deixa seu like, se inscreva no canal e bora acompanhar a notícia com Jorge Nicola. Bora lá! Bora de falar sobre o Corinthians com uma boa e a má notícia. Quero começar com a boa. Timão fechou o mês de janeiro desse ano muito positivo, superávit de 67 milhões e 800 mil reais. Nicola, qual o segredo? O grande efeito desse valor, ou desse superávit, é a venda do Moscardo, com direito à antecipação do dinheiro. O Corinthians conseguiu um superávit completamente fora da realidade, especialmente no mês marcado por muitas dificuldades para todos os clubes brasileiros. Mas, agora vem a parte negativa. O balancete também de janeiro apresenta uma dívida de curto prazo do Corinthians de 423 milhões de reais, número oficial do próprio Corinthians. O que significa isso? Que o Corinthians tem um prazo máximo de 1 ano para a quitação desses 423 milhões de reais, algo absolutamente impraticável. O Corinthians não vai ter essa receita toda para a quitação de tais dívidas. Recentemente, numa possibilidade de entrevista que eu tive com Augusto Melo, o presidente do Corinthians chegou a contar que recebe 10 pagamentos e só tem dinheiro para fazer 1. E desses 10, 3 são urgentes, são super importantes. Essa é a realidade financeira do Timão, que se encontra em enorme problema, especialmente depois da passagem de Duílio Monteiro Alves, para mim o pior presidente da história alvinegra. Só para completar sobre o Corinthians, a dívida total do clube ultrapassa 900 milhões de reais, isso sem a inclusão das dívidas com a Arena. Deixa eu contar também que o Paulinho admitiu em uma entrevista à Corinthians TV que cogitou seriamente a aposentadoria em meio à recuperação dessa segunda cirurgia. Ele já havia passado por uma lesão grave em 2022, no ano de 2023 sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. 9 meses até aqui de recuperação, agora a fase final pode ser utilizada a qualquer momento, assim que o Antônio Oliveira assim quiser. Contrato até 30 de junho, o Paulinho fica apenas se o Corinthians entender que ele pode ser útil e, obviamente, com uma enorme redução salarial. Quero fechar o vídeo para falar para vocês a respeito do Corinthians e as negociações com a Caixa Econômica Federal em relação ao financiamento do estádio. Você sabe que a dívida hoje do Timão para com o banco já supera os 700 milhões de reais. Detalhe, em 2023 e 2024, o Corinthians vai gastar cerca de 178 milhões e não vai baixar em 1 centavo essa dívida. Isso tudo é apenas com os juros da dívida. Pois bem, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, concedeu uma entrevista afirmando que a negociação com a nova diretoria para a quitação do financiamento parece bem distante. A frase é a seguinte, abre aspas, na realidade o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos numa fase de diálogo com eles para encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida. Essa entrevista foi concedida ao Poder 360. Depois o presidente da Caixa completou, estamos retomando um processo de negociação para que a gente encontre um mecanismo para liberar o estádio, dar a sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Temos algumas premissas e modelos de negociações para que o Corinthians está avaliando, fecha aspas. Só para lembrar, no fim do ano passado, o Duílio Monteiro Alves e companhia chegaram a afirmar que estava tudo certo para que o financiamento da Caixa fosse totalmente quitado. O tempo passou e a gente percebeu que não havia nada daquilo que foi afirmado. Bom, galera, vamos lá, né? Apesar desse superávit do Corinthians interessante, a gente vê que as dívidas seguem aumentando e a cada dia aparece alguma coisa nova, graças à herança, né, da renovação e transparência, né, no Corinthians, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco aí. O presidente atual está trabalhando bastante para tentar solucionar diversos problemas, não é da noite pro dia, mas olha só que interessante. A gente tem um time interessante, um técnico interessante, então uma coisa ele cumpriu, o presidente, tentar deixar um time competitivo para poder ganhar títulos e trazer cada vez mais renda, mais investidores e investimento para o Corinthians, porque só assim o Corinthians vai sair dessa situação difícil. Então, apesar de todas as dívidas hoje que o Corinthians tem, a gente vê que o time, o elenco do Corinthians hoje é um elenco interessante. Pode ser um elenco que não é o maior do país, pode ser, mas é um elenco bastante interessante, tá? Essa é a minha opinião. Se inscreva, deixa seu like e a gente vai voltar aqui com mais informações do Corinthians. Então, fique atento, a gente volta na próxima. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!